Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade, mais uma vez, de podermos estar aqui, não é? De podermos estar aqui nesta sintonia. Então, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por a oportunidade do dia, dos nossos dias. A Jesus divino e amado Mestre, a Maria, Mãe de Jesus, que também nos assiste, está junto a Deus Pai Todo-Poderoso para nos assistir, para nos proteger, guardar, amparar, iluminar. E, como sempre, não poderemos começar qualquer vídeo sem agradecer aos nossos mentores, guias espirituais, mentores espirituais que nos guardam, protegem, iluminam, abençoam, acarinham, que nos acarinham muito, que nos levantam, que nos dão a mão sempre para nos levantar dessas nossas angústias, dessas nossas tristezas, dessas nossas agonias, dos nossos problemas físicos, porque os nossos problemas físicos podem ter uma grande parte de problemas espirituais, onde a solução é encontrada aqui, nesta hora, neste momento, neste planeta, nesta vossa caminhada e jornada. Nós, salve Deus, vós, a toda hora encontramos dificuldades, a toda hora encontramos angústias, a toda hora encontramos alegrias também. E por isso fazemos parte da corrente indiana do espaço. Nós somos médiuns, nos denominamos de médiuns, adquirimos algum conhecimento por meio da nossa boa vontade para aprender as condições do mundo físico e as condições do mundo espiritual, porque elas não chegaram até vós, qualquer um de vós, assim de mão beijada, sentando de barriguinha para o sol, e chegaram às condições, o aprendizado que vocês adquiriram de todos os estatutos que eu estou aqui lembrando, alguns irmãos e irmãs que adquiriram, de todos os estatutos que tenham dentro da corrente indiana do espaço ou dentro da mediunidade de cada um. Não, ela não caiu assim do céu, ela não caiu. Vocês apuraram-se, vocês estudaram, vocês tentaram perceber, vocês tentaram saber, vocês tentaram escutar dentro de cada um de nós o que se passava na realidade. Deixa lá ligar aqui o aquecedor, porque o que se passava à nossa volta, na nossa vida, na doutrina, com a nossa mediunidade, tudo foi um conhecimento. Vocês, todos vós, nós,
tentamos aprender, tentamos conhecer um pouco mais, porque é um pouco mais, é um pouquinho mais só. Não é muito nem pouco, às vezes é o essencial para nós melhorarmos. Às vezes é a condição essencial para nós melhorarmos, para nós solucionarmos um problema da nossa vida. Às vezes é por, enfim, nós de alguma forma estamos aqui fisicamente, é a melhor altura que nós temos para fazermos a diferença. E a diferença passa também por nós, como eu sempre digo, não é? Passa por nós, como eu sempre frito. Outra vez a caneta, salve Deus, tenho aqui outra. Passa sempre por nós, tenho aqui outra. Passa sempre por nós, a diferença passa por nós. Essa diferença é a melhoria dos nossos instintos, do nosso espírito, da nossa mente, da nossa condição, quer seja física, quer seja espiritual. E agora, desta vez, para como eu prometi ao Sandro, ao meu amigo Sandro, ao mestre Sandro, aqui estou para falar para dar continuidade sobre os cobradores. Cobrador, no vídeo 1, o cobrador é espiritual. Tratei de cobrança espiritual, as suas causas e efeitos e inclusivamente a forma indicada de proceder para solucionar esse caso. Já ontem tinha falado, hoje tornei a falar como prometido. Tratei do caso especificamente do cobrador desencarnado no outro vídeo. Este vídeo será dedicado, tratarei do cobrador encarnado, tá? Porque também temos cobradores encarnados, e para um melhor, inclusive para um melhor entendimento deste, meus irmãos, escutem bem, deste delicado, porque é um delicado processo. Este processo não pode ser tratado levianamente, não pode ser tratado em cima do joelho, como inclusivamente qualquer assunto ligado à nossa mediunidade, ao mundo dos espíritos, aos espíritos, à corrente indiana do espaço, aos nossos irmãos, irmãs, enfim. Nada pode ser tratado levianamente, porque é um delicado processo. É necessário nós compreendermos que neste caso ocorre identicamente ao processo, salve Deus, ao processo ao processo do desencarnado, as causas e efeitos. É o mesmo procedimento. Aqui a diferença fundamental deste tipo de cobrador espiritual, meus irmãos, é que, estando ele encarnado conosco neste mundo físico, do qual nós não temos a condição de saber, por conta do sono cultural que nós passamos antes de vir a este mundo físico, estando ele encarnado, vivendo ele inclusive no mesmo espaço físico que o cobrado, vive cobrador e cobrado no mesmo espaço físico da Terra. Pode ser aqui um colega de trabalho, um chefe, um patrão, um colega da escola, um vizinho
ou poderei até dizer outro tipo de relacionamento, porque estes são os tipos que eu poderei dizer, são os tipos que se poderão lidar mais levemente, que são mais leves de lidar. Visto que nós, ao mudar de trabalho, de residência, de escola, você sai, cada um de vós sai do raio de ação, vamos lá, desse cobrador, da ação dele, e tem, inclusivamente, poderá ter uma duração muito, muito, muito curta. Aqui os maiores, salve Deus, os mais difíceis reajustes são as cobranças espirituais que inclusivamente estão dentro dos nossos laços consanguíneos, pelo facto que é muito, muito difícil nós nos esquivarmos destes, que são inclusivamente os nossos filhos, pais, irmãos, cônjuges. Na sua maioria, serão esses também que irão, de certa e determinada forma, nos testar no decorrer de toda uma vida terrena. Muitas vezes, meus irmãos, velhos comportamentos, velhos contemporâneos, salve Deus, velhos contemporâneos inimigos do passado, encarnamos agora aqui neste mundo físico como pai, como filho, por exemplo, não é? Por exemplo, pai, filho, pai, e que ambos aceitaram em espírito este compromisso, a fim de se reajustarem através do amor e do perdão, aqui no mundo físico. São muito endurecidos, porém, como o nosso espírito, por um desígnio divino, não traz qualquer reminiscência, não traz qualquer lembrança, não traz qualquer memória do passado encarnatório, né? E mesmo também não traz de alguns acordos realizados no plano etérico, no mundo espiritual. Muitas vezes eles se perdem na dureza do vosso coração e não conseguem, inclusivamente, compreender que somente o amor irá fazer a diferença na comunhão entre os dois espíritos. Relações difíceis, se vistas pela parte física, são difíceis, não é? São difíceis, porque existe todo o tipo de pessoas, não é? Com ego, com vaidade, com ganância, com avareza, com desequilíbrios, com desarmonias, que não querem se dar bem com o ex-marido, ex-esposa, que não se querem dar bem, que só querem prejudicar, porque na realidade tiveram uma condição algo difícil. Mas isso é na condição física. Mas nós, se entendermos os motivos e a grandeza deste processo, então
porque é um precioso processo. Ele é muito preciso. Então, com certeza que iremos concordar com a lei divina. A lei divina. De outra forma, não conseguiríamos vencer a dureza dos nossos corações. E então, nestas condições específicas, temos de nos render e aprender aqui, a amar e a perdoar. A amar aquele pai, a amar aquele filho, a amar aquela mãe. E saber dizer de coração, eu te amo. Pedir perdão de coração. Não é só blá blá. Não. Tem que ser de coração. Quando se lembrar disso, não causar mágoa, nem tristeza, nem agonia. Pedir perdão de coração. E fazer toda a diferença no decorrer da vida dessa família, se assim devidamente medicados, curados e redimidos, porque muitas das vezes é difícil. Podemos nos voltar a outros aspectos de nossa vida com mais sabedoria, sabendo que inclusivamente estaremos evoluindo tão somente ao compreendermos que o amor começa aqui, dentro de nós. Nos nossos lares, na nossa casa, em nossa família, nas nossas jornadas, caminhadas, com os nossos relacionamentos, com os nossos irmãos, irmãs, mestres, com quem é da doutrina, com quem não é da doutrina, e assim devidamente medicados, curados e redimidos. E sabemos, com certeza, que estaremos evoluindo, tão somente compreendemos isso, que o amor começa dentro de nós. E claro, aplicando este antídoto, este bálsamo, que é um bálsamo curador em velhas, porque são antigas, em velhas feridas que estão começando a cicatrizar. Estão começando a cicatrizar, ainda não cicatrizaram. Porque, na realidade, que a luz do amor universal toque os corações daqueles que se comprometeram a evoluir com amor e com compreensão, porque na realidade nós todos os dias temos cobranças. Todos os dias temos cobranças nas nossas famílias, dos mais diversos pontos, das mais diversas diferenças. Aqui a indiferença também poderá, a destabilização poderá vir também comandada por outros lados, não é? A destabilização. Claro que nós teremos que ter mais conhecimento, teremos que ter mais, às vezes, sabedoria que isso, porque afinal nós sabemos que estamos aqui e sabemos inclusivamente que a toda a hora somos cobrados, quer seja fisicamente, quer seja espiritualmente. E a cobrança física, por exemplo, nós poderemos ter alguns dos nossos cobradores, sem ser da nossa família, poderão ser da doutrina, da corrente indiana do espaço. Poderemos nos encontrar com eles, do qual existe uma grande
antipatia por aqueles dois espíritos, por aquelas duas pessoas. Aqui pode ser homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não importa. Não importa. Não importa. Porque nós, esses compromissos, eles já vêm do passado. Esses compromissos que nós assumimos, eles já vêm da parte etérica, quando nós estávamos na erraticidade. Erraticidade é aquela altura em que nós estamos no mundo espiritual, em que nós transitamos de uma vida para outra, no meio encontramos-nos no mundo espiritual. Nós estamos na erraticidade. É uma altura entre duas vidas. Claro que nós não sabemos. Nós não sabemos se ainda cá viemos, quando cá viemos, quando se viremos, né? Nem quando estivemos, em que altura estivemos, o que fizemos, nós não sabemos nada disso. Mas nós temos hoje, todos nós temos a certeza que as maiores cobranças existem na família. Num filho, na mãe, no pai, mas isso nós sabemos já há muito tempo. Não é só por eu estar a dizer, não é só porque todos vós, com certeza, já sabem isso há muito e muito e muito tempo. Falta, às vezes, é a paciência, falta, às vezes, é a compreensão para certas e determinadas atitudes e nós, a incompreensão para essas atitudes é o testar das nossas capacidades mesmo. Porque nós estamos, além de estarmos na nossa vida, estamos a ser testados. Sempre, sempre, sempre. A qualquer altura. Quando não é por um cobrador físico, é por um cobrador desencarnado. Porque nós nunca poderemos deixar de pensar, poderemos nos forçar, inclusive, a perguntar a nós, o que fomos no passado. Que não chegaremos, quer dizer, os nossos mentores, eles nos poderão dizer, não é? Poderão dizer, mas não dizem na totalidade, dizem às vezes, se calhar, uma pequenina fração de uma vida, porque uma vida ela pode ter sido curta, pode ter sido comprida, e nós cada vez que viemos aqui, a conclusão que eu tiro esta conclusão porque nós se encontramos aqui. Nas outras vidas nós deixamos cobradores, deixamos cobranças por saldar, deixamos débitos, dívidas. E quando nós despertamos a consciência para Deus, aquele cobrador nosso, ou nós dele, também despertou a consciência para Deus. E então nós, espírito, no mundo etérico, firmamos um acordo. Claro que chegamos aqui, o caminho é direito e nós às vezes era para ser assim e nós fazemos assim. Fugimos para o lado, contornamos para ir lá mais na frente, vir para a estrada direita iluminada. Já deixámos algo para trás de fazer, já deixámos alguma coisa de fazer. O que está lá na nossa cadernetinha, no nosso esboço de vida aqui,
o que nós pedimos para vir fazer, se faltar alguma coisa, se faltar alguma condição daquelas que estavam no nosso caderninho, se faltar alguma coisa por fazer, nós viremos cá. Nem que seja só para cumprir isso que está lá, porque o que é cumprido apaga, desaparece. O que nós já cumprimos desaparece do nosso livro, porque nós já cumprimos na perfeição. Nós já cumprimos. Se for bem cumprido, desaparece. Agora, se for mal cumprido e deixarmos de cumprir, nós, com certeza, teremos que vir voltar aqui a este mundo físico. Claro que vocês, eu, para outra vez, já não me conhecem. Eu já não os conheço de lado algum. Agora conheço muita gente. Conheço muita gente de todo o lado. Para outra vez, eu não sei. Eu sei que não os conheço de parte alguma. Escusam de vir falar, lembra-se da tal altura, da tal vida que você estava lá dizendo isto, lembra-se. Pois vocês podem me dizer, mas eu digo que é mentira, porque vocês não vão conhecer e eu não os vou conhecer, tá? Certo? Meus irmãos, minhas irmãs, acima de tudo, nós, não nos preocupemos. Quer dizer, teremos que nos preocupar tanto com as cobranças físicas como com as espirituais. Temos. Mas aqui também tem a essência humana, que as pessoas se esquecem da sua verdadeira, na sua individualidade da jornada, e aproveitam para andar mal acompanhados. Mal acompanhados é por espíritos negativos de pouca luz. São irmãozinhos que ainda não evoluíram, do qual estão espicaçando aquele homem, aquela mulher, contra aquele homem, aquela mulher, um casal que se deixou, um pai com o filho, um filho com o pai, o avô, a sogra, o sogro, enfim, não importa. É uma quantidade de espíritos sem luz dos planos inferiores, que ainda não evoluíram e que estão aproveitando para espicaçar aquela pessoa contra a outra. Uma poderá estar na sua consciência plena, perfeita, e a outra também pensará que está na sua consciência perfeita e plena, e que os pensamentos são dela ou são dele. Mas muitas vezes os nossos pensamentos nos são traduzidos por irmãozinhos. Pois é. E nós nos deixamos levar. Salve Deus, graças a Deus. E nós nos deixamos levar. Porque deixamos de escutar o que se passa dentro de nós. Começamos a entrar numa euforia, que não escutamos nada nem ninguém. Começamos a fazer a vida negra aos outros. Começamos a extorquir o que pudermos aos outros. Começamos a influenciar filhos, do qual poderemos ter o mando ou a intervenção para desviar para maus caminhos. Inclusive trazendo à mente ideias que são pouco construtivas para o futuro, que poderão fazer mal, inclusive, à saúde física, porque isto tem afetação na nossa vida física. Isto não é só espiritual, é espiritual, mental, psíquica e física. Vai afetar todas as condições da nossa vida. Aqui não é só uma condição que a desarmonia, a falta de sintonia, o desequilíbrio, a pessoa, porque nem toda a gente é igual, já há pessoas que desanimam de pouco.
Já há pessoas que de nada estão desanimados, estão tristes, estão de certas e determinadas condições que, salve Deus, que depois ainda apanham estas condições que pode ser de cobrança física. Pode ser. Eu aqui não digo que é porque eu não sei. Nem eles, nem as próprias pessoas sabem quando isso ocorre, quando isso acontece. Agora, nós, e também, nem tudo o que ocorre, mais uma vez, é cobrança, tá? Às vezes é mesmo maldade da pessoa, do espírito, da mente. Às vezes é maldade, mesmo pura, ali purinha, emanada, vibrada, salve Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, enfim, pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar, por isso sentem que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam o nome de Deus. São estas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram toda a sua vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta espiritual. Há duas categorias bem distintas de espíritos perversos. A dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, na maioria das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza, aliada à benevolência, dos conselhos do raciocínio e da prece. A prece, esqueci-me de frisar, tanto num caso como no outro, ela é muito indicada. Sabem que mais? A prece é boa para tudo, inclusive para harmonização, para equilíbrio, para harmonia, é muito boa para tudo. Por meio da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-los. Nesse ponto estão à beira de converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta que se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito, muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração, nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e sentem-se felizes quando encontram todos os que aceitam como santos e espíritos. Aqui iria buscar outras questões, outras conclusões, enfim, pois torna-se-lhes
possível governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem as suas torpezas, no mundo invisível como no mundo visível. Os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas fé sincera nunca. 35 minutos. Então vamos fazer aqui uma prece. Senhor, digna-te a lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem particularmente sobre. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, eles prolongam os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Espírito, que ainda te comprases no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela há de provar-te que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal, porque então te conservarás no sofrimento, quando de ti depende evitá-lo. Olha, os bons espíritos que te cercam, vê quão ditosos são e se te não seria mais agradável fluir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível, porém, nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus Pai Todo-Poderoso te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher o bem e o mal. Isto é, entre a felicidade e a desgraça, e ninguém se encontra condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter de fazer o bem e de ser feliz. Volta para Deus o teu olhar. Dirige-lhe por uns instantes o teu pensamento e um raio da divina luz virá iluminar-te. Diz conosco estas simples palavras: meu Deus, eu arrependo-me, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar induzível substituirá as angústias que experimentas. Desde que tenhas dado um passo no bom caminho, o resto deste parecer-te-á fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdestes de felicidade por culpa tua, mas um futuro radioso e pleno de esperança abrir-se-á diante de ti e far-te-á esquecer o teu miserável passado. Prenhe de perturbações e de torturas morais, que seriam para ti o inferno se tivessem de durar eternamente. Um dia virá em que estas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te encontras. Não, que isto é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti: a de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido até agora e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazer que estas palavras ecoem nesta alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus.
nós pedimos-vos, em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Enfim, salve Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por mais esta rica e feliz oportunidade, fim de dia, sexta-feira, desejando a todos fim de semana, trabalho físico. Há quem vá descansar sábado e domingo, fim de semana. Há quem vá aos templos. Para quem vai descansar, bom descanso. Para quem vai aos templos, boa sorte. Para quem não tem a oportunidade de ir aos templos, fique na sintonia. Para quem trabalha fisicamente, como eu, graças a Deus, parece não sei fazer mais nada, não é? Para quem vai trabalhar fisicamente, bom trabalho, boa sorte também, porque na realidade todos precisamos de boa sorte. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de sexta-feira, fim de dia. Página do WhatsApp, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, Mundo Espiritual, Tempos do Amanhecer 1 e página do YouTube. A todos eu desejo uma linda e abençoada fim de sexta-feira, um bom fim de semana. Que Jesus os abençoe, que Maria ilumine os vossos lares, caminhos, que os nossos mentores nos possam sempre ajudar nas nossas vidas, nas nossas dificuldades e nas nossas angústias. Salve Deus e graças a Deus.